Salve, salve galera! Acabei de voltar do Morumbi. O São Paulo se classificou para as quartas de finais da Copa Sul-Americana ao vencer o Bolívar por 3-1. Gols de Luciano, Caleri de pênalti e Sabino após um escanteio venenoso para o tricolor. Enfim, o São Paulo ele faz as pazes com a vitória. Foi uma vitória, na minha opinião, justa do São Paulo. São Paulo ainda com altos e baixos típicos dessa temporada. Mais um gol tomado aí no começo do segundo tempo, lá pelos 15 minutos do segundo tempo, mas a reação foi quase que imediata, né? E para mim, o São Paulo realmente mereceu a vitória, tirou essa zica, essa maldição aí dos empates e das derrotas, e espero que esse jogo sirva de confiança para o São Paulo ir lá para Chapecó no fim de semana, ganhar da Chapecoense, última colocada do Campeonato Brasileiro, e aí sim ter uma confiança para o restante do Campeonato Brasileiro e também para as quartas de finais aí, jogo contra o Boca Juniors, hein? No começo de setembro, lá pelo dia 7 a 10 de setembro, 7 a 9 de setembro, e depois lá pelo dia 15, 14 de setembro, jogos de ida e volta. Ida em La Bombonera e volta no Morumbi. Aguarde a confirmação da Conmebol, mas é por aí, tá? E o jogaço, a gente vai falar sobre isso num próximo vídeo. Vamos para as estatísticas da partida. Incrível! São Paulo e Bolívar tiveram o mesmo número de posse de bola, 50% cada um. O São Paulo finalizou ao gol 12 vezes, o Bolívar 5. 4 do São Paulo no alvo, 2 do Bolívar no alvo. O Bolívar já marcou um golaço, convenhamos, né? E, aliás, no jogo de ida e no jogo agora de volta, os 2 gols do Bolívar indefensáveis pro Rafael. 2 golaços, tá? Principalmente esse aqui no Morumbi foi um golaço. E aí o São Paulo teve aquela reação imediata do Caleri. Chances claras de gol, o São Paulo 5, o Bolívar nenhuma. O São Paulo realmente controlou bem o jogo. Chances, escanteios, 4 do São Paulo, 3 do Bolívar. O Bolívar teve alguns escanteios no final do jogo, né? Tava já perdendo de 3-1. 80% de passes certos do São Paulo, 83% do Bolívar. E cartões amarelos, 3 para o São Paulo, 4 para o Bolívar. Tá? No primeiro tempo, o São Paulo foi muito ok. Né? Mais um primeiro tempo com poucas chances, mas dessa vez o São Paulo saiu na frente logo assim no começo da partida, com o Luciano aproveitando. Luciano, gente, dentro da grande área, ele é o cara. Ele é o cara. Não gosto do Luciano atuando como meia, e acho que o Marcos Antônio tá muito... Não é que ele tá perdido, mas ele tá muito deslocado, sabe? Ele não é um camisa 10, ele é um ótimo camisa 8. E hoje eu achei que o Danielzinho jogou muita bola, tá? São Paulo, a formação do São Paulo, vamos passar aqui. Eu quero até voltar aqui para as formações, para não falar nenhuma bobagem aqui para vocês. Mas o São Paulo, ele veio com o Rafael, e aí ele entrou com 3 zagueiros híbrido, porque o Newton, mais uma vez, sem a bola, ele era um terceiro zagueiro. Ele atuava como um terceiro zagueiro, atuou na direita, né? O Sabino na esquerda, o Arboleda não jogou, estava com edema. E o Domingos Duarte jogou na direita, muito bom zagueiro, muito bom zagueiro. O Iago voltou ao time, o Iago que fez uma boa estreia contra o próprio Bolívar, lá em La Paz. Jogou, foi bem também, eu gostei também da atuação do Iago, melhor que o Wendel, tá? E a estreia do Aurélio Buta, no lado direito, não foi tão bem assim não, né? O São Paulo inventa cada jogador, né, meu? Tá mandando embora o Cédric Soares e aí contrata o Aurélio Buta. Tomara que ele calhe a minha boca, tomara que ele seja bom. Mas assim, sabe, Jamal Lewis, Aurélio Buta, Cédric Soares. Não sei da onde que o São Paulo inventa essas coisas. Mas, por exemplo, o Domingos Duarte é um grande de um acerto até agora. E o Sabino foi bem também hoje. Para mim, Newton e Danielzinho foram uma dupla melhor do que Pablo Maia e Newton, que batiam muito a cabeça, bateram cabeça contra o Curitiba. O Danielzinho sai mais para o jogo. Para mim foi um dos melhores em campo, se não foi o melhor em campo, né? Tirando aqueles que faziam os gols, etc. Marcos Antônio mais pro lado esquerdo e o Arthur mais pro lado direito, tá? O Arthur foi bem também, gostei do jogo do Arthur. Marcos Antônio um pouquinho abaixo, mas não foi mal, mas um pouquinho abaixo, não está ainda adaptado na função. E aí a gente tem o Luciano e o Caleri, o Luciano muitas vezes recuando para meia, e quando ele tá, eu repito, quando ele tá na grande área, ele é quase que letal, né? O gol que ele fez é aquele gol de centroavante. E, pasmem, o Luciano está a 1 gol do Careca na artilharia histórica do São Paulo Futebol Clube. Claro, o Luciano tem 3 vezes mais jogos do que o Careca, mas é um número, é um dado. Né? Eu acho o Luciano um jogador muito subestimado por boa parte da torcida do São Paulo. Tá? Não é
super craque, mas é um jogador que entrega muito pro time. Só que ele tem que jogar mais próximo da área. Ele fora da área é um jogador praticamente a menos, tá? É o que eu acho. E pro lado do Bolívar, acho que talvez o melhor foi o Asprilla, que eu acho que foi até o autor do gol, deixa eu ver aqui. O Asprilla, autor de um golaço, foi o melhor do Bolívar. O Bolívar era uma equipe fraca, tá? Não sei como ganhou do Fluminense, foi pago pro Fluminense quando ele estava na Libertadores, como ganhou do Grêmio na Arena do Grêmio e também em La Paz, mas é uma equipe muito fraca. É uma equipe fraca. O São Paulo fez o que tinha que fazer. É obrigação do São Paulo, mas diante de tudo o que acontece no Tricolor, é uma vitória para se comemorar e tentar aí resgatar a confiança a partir desse bom resultado aí do Tricolor. Mas é isso, São Paulo vai enfrentar agora o Boca Juniors. Para mim é o clássico dos clássicos da América do Sul, né? Tirando o super clássico lá, Boca e River, que para mim é o maior da América do Sul, São Paulo e Boca foi... O Boca, para mim, na minha opinião, o Boca Juniors é o clube mais importante e conhecido da América Latina, mais que Flamengo, mais que Palmeiras, mais que Corinthians, mais que São Paulo até. E o São Paulo, até aí há 10 anos atrás, era o grande detentor de títulos do Brasil, né? Ainda é o maior detentor de títulos internacionais do Brasil, mas a fase tá horrível. Como assim? Como a fase do Boca também tá horrível, mas os jogos vão ser super legais. Esse jogo São Paulo e Boca, ele é melhor do que todos esses jogos aí dessa Libertadores de 2026. É um jogo que vai ser muito legal. Não vai ser assim, os dois times estão numa draga, mas assim, o jogo promete. E sorte de quem vai para a Bombonera assistir essa partida, porque a última vez, por exemplo, que eu fui para a Bombonera foi em 2006, né? Foi a Recopa, o São Paulo tinha ganho a Libertadores e o Mundial no ano anterior, enfrentou o Boca, perdeu, né, a Recopa pro Boca, né, em 2 jogos, mas foi muito legal ir lá na Bombonera, né, um estádio super tradicional, e é capaz do São Paulo se passar do Boca. Para mim é um confronto equilibrado, acho que o Boca é favorito lá em La Bombonera, o São Paulo é favorito no Morumbi, e aí vai ver quem se dá melhor nos 180 minutos. Mas, assim, se o São Paulo passa do Boca, o São Paulo pode pegar aí o River Plate. Imagina uma tour argentina até a final, né, do campeonato, porque tem quartas e semifinal. Mas é isso, cara. São Paulo fez a obrigação, passou, adquiriu aí uma confiança para Chapecó. São Paulo tem que vencer a Chapecoense no fim de semana e que venha o Boca Juniors. Um abraço, gente.